Doutor André, por favor. Olá, bom dia a todos. Eu confesso que eu fico até um pouco impressionado, tivemos 2 palestras aqui muito boas, né? Eu espero devolver em mesmo nível, no mínimo, tá bom? Meu nome é André, tá? Eu trabalho na Núcleo, Centro de Medicina Nuclear de Brasília, tá? Já me apresentaram. Eu vou falar hoje sobre riscos de gestantes em medicina nuclear. É claro que, quando a gente fala de medicina nuclear, diferentemente da radiologia, tá? A radiação em si é dentro da pessoa, ela vai da pessoa para fora. É bem diferente na outra modalidade. Irmã com radiação ionizante, porém, ela só funciona da máquina para o paciente e depois para o detector. Então, somente na sala onde você faz a radiologia, você tem radiação. Na medicina nuclear, é onde você tiver o paciente. Então, é uma característica bem distinta e que, obviamente, o plano de proteção radiológica para esse grupo é diferente. Tá? Mas o comportamento biológico, é óbvio, é para radiação. Então, para as duas, está valendo. Tá bom? Vamos começar... Onde é aqui? Aqui, beleza. Nós primeiro temos que entender um pouco dos efeitos da radiação no tecido. Tá? Nós podemos definir entre 3 etapas. A etapa física, que é quando você tem interação da radiação com a matéria, tá? Aumento de temperatura. Essa é simplesmente a primeira etapa. A segunda seriam já efeitos químicos, como ionização de moléculas, formação de peróxidos e radicais livres. Esses defeitos na área química, elas acabam desequilibrando a homeostase da célula, obviamente, né, impedindo as trocas gasosas e matando basicamente as suas funções. E o outro efeito, tá, o efeito biológico, ele já é mais na parte de desnaturação de proteína e quebra do DNA. Quando você tem uma célula já, digamos, deformada, né, ou não podendo mais trabalhar, e quem sabe, levando risco à próxima célula, a célula filha, ela acaba usando o mecanismo de apoptose, tá, para, digamos, é um mecanismo de proteção. Vocês sabem melhor do que eu isso daí. Basicamente, em resumo, o que nós temos? A radiação causando radiólise, radicais livres e dano em proteínas. Isso aqui é um caminho um tanto indireto, mas acontece em grande maioria, e o outro mais direto, a radiação diretamente em proteínas. Tá? Então, o que nós podemos definir em relação à sensibilidade da radiação? Essa parte é muito importante quando a gente fala de gestantes, porque a sensibilidade no tecido ela é muito maior em relação à sua multiplicação celular e à sua especificidade. Alguma coisa que está crescendo, que está desenvolvendo, nisso da gestação, ele é o quê? Basicamente, é um tecido que está se multiplicando em grande velocidade e baixa especificidade. Então, é a área bem sensível, eu diria a fase mais sensível, tá, de toda a idade de um ser humano. Então, para definir muito bem esse perigo, tá, foi criada uma unidade chamada Gray. Para quem conhece mais a parte de radiologia, tá, ele é um parente do milisievert, um parente do sievert, certo? O sievert ele já leva a consideração do tecido irradiado, da sua especificidade. Como a gente está aqui só falando de multiplicação celular, só na velocidade de multiplicação, vamos falar, por enquanto, só de Gray. Acho que é o passo anterior. Tá? E essa unidade aqui vai ser o nosso parâmetro para comparação, onde o risco da radiação, digamos, qual que seria o maior risco de radiação, dependendo da evolução da gestação. Tá certo? Quais são as nossas dificuldades experimentais em relação ao dano em humanos e à radiação? Infelizmente, tá, a maior parte das nossas conclusões, elas são levantadas a partir de processos, digamos, experimentos em mamíferos, basicamente camundongos, tá? E observações também em vítimas de desastres radiológicos. É claro, assim, por mais que dê vontade, às vezes, a gente irradiar alguém, né, que está passando raiva,
nós não podemos, nem devemos, óbvio. Tá? Então, todos os dados que nós temos são mais relacionados a acidentes e extrapolações. Isso é um pouquinho ruim, porque não é exatamente uma interação da radiação em humano. É um outro ser vivo, tá? Que, obviamente, a gente só tem que falar, ok, e nessa etapa da gestação está acontecendo isso nele, eu espero que em seres humanos também aconteça algo parecido. Tá? Então, um estudo já relativamente antigo, talvez um dos primeiros, que deu origem a uma preocupação com radiação em seres vivos, que é o que a gente chama hoje de radioproteção, tá? Começou em 1954, um estudo de Russell, onde, dependendo da época de gestação, ele fez uma irradiação de 2 grays, isso é uma dose relativamente alta de radiação, tá? No pré-natal, tá? Na pré-implantação, no caso, na organogênese e depois, nas próximas semanas, em camundongos. Tá? Qual que foi a ideia? A ideia é que, dependendo do período, né, de dias da gestação, ele extrapolou isso daí, o que seria para seres humanos. E observou para 2 grays, em ratos, no caso, uma 80% basicamente de morte, a possibilidade de anomalias para 2 grays quase de 100%, ou até mesmo morte neonatal. Tá? Já evoluindo para desastres radiológicos, um estudo americano, tá, realizado pelo Comitê on Biological Effects of Ionizing Radiations, ele mediu o desenvolvimento mental e tamanho do crânio de vítimas que, na época, eram apenas fetos, né, durante os acidentes, eu diria acidentes, de Hiroshima e Nagasaki. Dados interessantíssimos em relação a nível de exposição e efeito biológico. Nós temos aqui, basicamente, 1 gray de exposição, tá, de dose absorvida, dependendo da gestação, 8 a 15, 9 a 25. E o que foi observado é que, dos dados das vítimas que conseguiram coletar, 80%, né, eu diria, porcentagem de dano, tá? Chegou para vítimas que tiveram 1 gray, chegou a quase 80%. Para vítimas que tiveram 5 grays, 0,5 grays, pouco mais do que 25%. Isso aí mostrou um dado bem interessante, porque é uma tendência. Você tem algo muito pequeno, basicamente irreconhecível, com o aumento da dose, talvez um breve aumento, mas eu explico depois, como esse é um acidente em Hiroshima e Nagasaki, nós temos alguns efeitos além da radiação. Tá? E depois de um certo nível, você tem um aumento considerável da probabilidade do dano. Tá? Nessa curva aqui, nós temos um grau de relação, diria, de confiança, um intervalo de confiança de 95%, daí fica bem claro que, a partir de 200 miligrays ou 0,2 grays, você tem, sim, um aumento considerável na possibilidade, essa palavra-chave, tá, de ocorrência do efeito. Qual que é o bom e o ruim disso daí? O bom é que, obviamente, a partir dessa dose, você pode falar que sim, existe a consequência, ou seja, é um limiar, porém, você não pode descartar a possibilidade anterior. Essa é a dificuldade da radiação, possibilidade. Tá? Então, seguindo aqui, quais são os erros na definição, efetivamente, do dano? Tá? Infelizmente, o estudo, ele toma uma estimativa de dose por impacto. Você não consegue medir efetivamente a dose no feto, você faz uma extrapolação da distância do impacto e da quantidade de material radioativo utilizada. Tá? E a variação da severidade do retardo mental, ela não é constante. E, por último, a última influência é um período pós-impacto. Afinal, você está em um momento de guerra ou pós-guerra, né, onde dificilmente essas pessoas tiveram acesso a uma boa alimentação, fora as dificuldades de doenças causadas, obviamente, pelo ambiente, né, pós-impacto. Então, são influências externas que, obviamente, nas doses menores, onde você não tem tanta variação da observação do efeito por radiação, mas ainda observa alguns retardos mentais. Então, é alguma dificuldade de, efetivamente, você dividir o que é radiação e o que não foi culpa da radiação. Porém, você também não pode descartar, porque, lembrando, possibilidade.
probabilidade. Tá? O que é interessante a gente observar é justamente o limite de 200 miligrays, tá, e 400 miligrays. Por quê? Já em 2007, digamos, a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, que a gente chama de ICRP, ela lançou uma norma internacional, dando limites de dose, inclusive relacionando-os ao risco. Então, basicamente, em gestantes, no período de pré-implantação, você tem doses abaixo de 100 millisieverts, no caso miligrays, certo? Uma falha de implantação por dano genético, e acima disso, letalidade. E para cada fase, né, organogênese, por exemplo, para doses relativamente, entre aspas, baixas, 100 miligrays, do ponto de vista de clínica, é bem alto, tá? Nenhum aumento significativo da probabilidade de malformação. E isso semana a semana. A nossa maior preocupação, quando a gente está trabalhando com gestantes, seja elas acompanhantes, colaboradores do serviço, ou até mesmo pacientes, tá? É orientá-las e falar claramente, olha, a dose que nós utilizamos é relativamente baixa, porém, existem limiares, que, por estudos relacionados, você pode ter este efeito. Foi bem interessante esse dado da SRP em relação aos limites, nós temos 100 miligrays, certo? Porque para os passos, digamos, diagnósticos, a dose utilizada, a dose efetiva interna no paciente é apenas isso aqui, 2 miligrays, a média. Então, você tem aí 50 vezes menos radiação do que o próprio limite estabelecido por normas internacionais. Então, é uma área de confiança muito boa para se trabalhar. Por mais que exista a possibilidade de dano, essa possibilidade ela é somática. O que significa? Quanto menos radiação, menor a probabilidade. Tá certo? Perfeito. Então, como eu falei aqui, nós temos 3 casos para lidar no dia a dia. Vamos dividir casos acompanhantes dos pacientes, ou seja, pessoas, como eu falei, na medicina nuclear, a radiação está dentro da pessoa, ela está irradiando para o ambiente. Consequentemente, se ele tiver alguma grávida ao seu lado, seja em casa, seja durante o procedimento clínico, tá? Essa grávida ela vai ter exposição, tem que ser orientada. A própria colaboradora do serviço, que a gente chama de indivíduo ocupacionalmente exposto, ou IOE, e o próprio paciente. Tá? Então, o primeiro caso, nós temos aí paciente gestante. O que é extremamente importante ser orientado para ambos? Primeiro, o contato. Quanto mais próximo você tiver da fonte radioativa, mais radiação você recebe. Inclusive, esse efeito é quadrático. Então, se você tem a 1 metro uma radiação X, ande 1 metro para trás, você vai ter 4 vezes menos radiação, o que é bem interessante. Então, o contato, quanto mais próximo você tiver, mais radiação você recebe, o que você faz? Orienta a gestante e o paciente a diminuir esse contato pelo menos um certo número de horas, dependendo do procedimento clínico que ele estiver realizando, ou se for diagnóstico, ou se for de terapia. Tá? O acompanhamento, quando necessário, né, isso ocorre com uma boa probabilidade, uma mãe que esteja com um filho dentro da medicina nuclear, né, ela é gestante e está acompanhando o filho mais velho. Infelizmente, não tem como você impedir, principalmente se for uma criança pequena, né, ela precisa de acompanhamento da mãe, então ela vai entrar dentro da área controlada, ela vai estar sujeita à radiação. O que nós temos que fazer, o que o serviço tem que fazer? Obviamente, fazer todo o processo, isso tem que estar descrito no plano de proteção radiológica, fazer o processo de proteção dessa gestante ponta a ponta. Felizmente, é algo relativamente simples. EPI. Essa é a questão. Você tem que manter a EPI sempre com bem cuidados, tá? Porque quando acontecer esse evento, que para uma clínica de medicina nuclear, acredite, isso é relativamente comum, é bom você proteger a sua acompanhante. Tá? O segundo caso é onde você tem colaboradores do serviço. Proteção radiológica em si é a mesma como se fosse acompanhante. É alguém que está próximo ao paciente. Tá? Então, o comportamento é parecido. Porém, aqui nós entramos numa faixa de normativas. A primeira delas é em relação à ICRP, consequentemente, copiada para a Comissão Nacional de Energia Nuclear, tá?
que é a norma 3.01 da CNEM, onde, inclusive, ele abre uma brecha, tá? Vocês sabem muito bem da NR32, mas só falando da CNEM, abre uma brecha para que mulheres gestantes, tá, possam trabalhar dentro de áreas controladas. Diz o seguinte: para mulheres grávidas ocupacionalmente expostas, suas tarefas devem ser controladas de maneira que seja improvável que, a partir da notificação da gravidez, o feto receba a dose efetiva superior a 1 milisievert durante o resto do período da gestação. Em nenhum momento a CNEM fala sobre afastamento, certo? Porém, na NR32 ela é bem mais direta. Ela fala bem claro: toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada das atividades com radiação ionizante. Tá? Então, por mais que nós tenhamos possibilidade por outras normas, no Brasil é bem claro: engravidou, notificou, vai ser posta para uma área livre de radiação, certo? E o terceiro caso seria o próprio paciente. O que nós temos que pensar? Que o procedimento, tá, ele deve ser sempre realizado pensando no custo-benefício. É basicamente uma balança. Se o procedimento vai trazer um benefício maior do que o possível dano ao feto, você pode realizar. E é claro que o que você tem que sempre fazer é a otimização, que é reduzir a quantidade de material radioativo utilizado. Tá? Então, o que nós temos em relação a doses para o feto, para os mais comuns procedimentos clínicos em medicina nuclear? Se eu olhar bem no final da coluna, eles estão sempre muito, muito abaixo dos limites estabelecidos. Inclusive, em relação à possibilidade, ou limiar, tá, de efeito, eu diria que está, claro, 100 vezes menos. Afinal, você tem aí 1 milisievert a 2 para um limiar de acordo com os estudos, 200 miligrays a 400 miligrays. E o mesmo serve para doses absorvidas na radiologia. Tanto tomografia computadorizada, como o raio-x convencional, que a gente chama de planar, até a fluoroscopia, você tem doses muito menores do que os limiares, certo? Então, assim, em relação ao que você precisa orientar ao paciente, ou até mesmo à gestante, é que sim, existe risco. Isso causa, claro, assim, uma certa preocupação, porque é probabilidade, não é algo definido, tá? Porém, o que nós temos em relação à dose, como é um efeito somático, tá? A probabilidade de ocorrência com doses muito baixinhas é pequena. É o que dá, pelo menos, a nossa segurança, a segurança do serviço, tanto na radiologia como na medicina nuclear, tá? A realização do procedimento, sem, digamos, chegar a problemas graves ao feto. Não significa que você não vai fazer procedimento torta e direita, tem que ter a justificativa plausível, tá? E, obviamente, não é usar a mesma dose que você usaria para todos, mas sim uma dose reduzida, fazer a otimização. Tá? O que vocês poderiam depois procurar como referência, tá aí, eu recomendo muito a parte da ICRP 103, ela tem todas as justificativas de dose, inclusive para procedimentos, que eu acho muito interessante. É uma boa referência para quem trabalha na parte de segurança de trabalho e queira dados para gestantes, tá bom? É isso mesmo. Obrigado.